Olá, people! This is me, this is Giovanna. Sejam bem-vindos ao meu podcast. Como vocês estão? Vocês estão bem? I'm fine, thank you. Gente, infelizmente esse não é um episódio de Chocolate História e também não é um audiodrama. É o quadro, né, Conversa com Elizabeth Margot, que é você conversando comigo, no caso eu falando pra caramba e você me escutando com muito carinho e amor. E é isso. Aí você falou assim, Giovanna, por que você resolveu fazer esse episódio de conversa? Porque eu tenho algumas coisas pra pontuar com vocês, que eu já deveria ter vindo pontuar. Tentei fazer muito no Instagram, mas acaba que sempre acontece algum imprevisto, eu nunca consigo passar a informação completa. Então eu preferi vir aqui e falar um pouco com vocês sobre as coisas que têm acontecido esse início de ano, as minhas ideias. Eu abri uma caixinha de perguntas, então eu também vou responder as perguntas que fizeram pra mim lá na caixinha. Também vou agradecer algumas pessoas que, apesar de eu não estar postando Chocolate História, né, tava postando Prudence. Prudence acabou, gente. Então, assim, quem quiser ir escutar Prudence de uma vez só, esse é o momento. Tem a playlist, stories, link, tudo no Instagram ou no Facebook, né? E aí vocês já sabem, o Instagram é @ElizabethMargot_ e o Facebook é Elizabeth Margot. Ou qualquer coisa é só vocês procurarem aí no Spotify, em todos os lugares que vocês vão me achar, né? Como? Como que vocês me acham? Elizabeth Margot, esse é o nome chave pra me encontrar na internet, né? E eu sou muito feliz de ter esse nome pra mim, né? Eu já falei um pouco sobre a ideia desse nome lá no primeiro episódio de Conversa com Elizabeth Margot. Então, se você não escutou esse episódio, dá uma lida, dá uma olhada lá. Vai ser bem interessante. Eu também falo um pouco do amor pelos livros, né? O que eu escrevo, enfim, esse primeiro episódio de Conversa com Elizabeth Margot é bem legal, tá? Também, se vocês quiserem saber um pouco mais da minha ânsia, né, e amor e paixão por história, escutem o primeiro episódio de Chocolate História, lá o primeiro que eu postei aqui. Ele, assim, não é o melhor episódio editado, mas é feito com muito amor e carinho, e lá eu falo mais especificamente sobre essa minha vontade de falar sobre história, tá? Então, esses 2 episódios acho que são muito interessantes pra me conhecer melhor e pra se aprofundar um pouco mais nesse mundo que eu criei, né? Nesse mundo da Elizabeth Margot. É um nome que já me acompanha há muitos anos e que eu amo muito. E foi por isso que eu resolvi trocar o nome do podcast. Então, se você for no Spotify agora, você vai procurar por Elizabeth Margot. Claro que você ainda vai achar Chocolate História, tá? Se você quiser procurar por Chocolate História, você vai achar. Mas o nome do podcast, perfil podcast, agora é Elizabeth Margot. Eu quis fazer isso pra unir junto com as redes sociais e até ficar mais fácil, porque eu não tinha intenção de trocar o nome das redes sociais. Porque, gente, Elizabeth Margot realmente é tudo que eu faço, é tudo que eu sou. Vai desde história até meus livros, minhas divaneações, minhas pinturas. Então, por isso que eu decidi unificar tudo nesse nome. Porque esse nome sou eu. É minha forma artística de viver e ver o mundo, né? Então, por isso que eu acabei reforçando mais ele. E comecei a dividir o podcast em quadros, né? Quadro Chocolate História, quadro audiodrama e o próprio quadro Conversa com Elizabeth Margot, que sou eu aqui falando de várias coisas, né? Não é só simplesmente eu falando, né? Já fiz episódio sobre um poema, sobre Ismália. Conversa com Elizabeth Margot é um quadro dentro do podcast que eu tento trazer várias questões, né? Uma diversificação maior de conteúdos, né? E é por isso que hoje eu tô aqui falando dentro desse quadro. Então, gente, explicando um pouco mais agora a nova dinâmica, né, do podcast, né, que eu mudei agora nesse início de ano. Se vocês tiverem algum comentário pra fazer sobre isso, me falem lá, tá? Ou no Facebook ou no Instagram, tá bom? Porque eu realmente quero que esse episódio seja uma forma de conversa com vocês. Então, vocês escutem e, por favor, me deem esse feedback. Eu realmente preciso escutar o que vocês pensam sobre tudo isso que eu vou conversar agora, sabe? O que vocês acham. Ah, Giovana, acho que você pode fazer dessa forma, de outra forma. Então, por favor, eu peço do fundo do meu coração que, caso você queira dar sua opinião, trazer uma nova ideia, por favor, entre em contato comigo, tá bom? Vocês já sabem, Instagram, Facebook, qualquer lugar eu sempre respondo. Fico muito, muito grata e feliz por estar respondendo vocês. Como eu falei um pouquinho antes, eu acabei Prudence, né? Prudence acabou, acho que já tem 2 semanas ou 1 semana, por aí.
E eu, desde então, não postei mais nenhum audiodrama. E eu queria muito a opinião de vocês, se vocês querem mais audiodramas ou não. Por quê? Esse tipo de conteúdo, né, os audiodramas, é algo que eu consigo entregar toda semana. Fica muito mais tranquilo pra mim de fazer. E eu gosto, né, coloco efeito, procuro imagem, enfim, ainda revivo os momentos maravilhosos que eu escrevi, né, nos livros e tal. Então, assim, eu queria muito a opinião de vocês, seja pelo Instagram, Facebook, qualquer lugar, esse feedback, pra eu poder saber se vocês querem ou não, tá bom? Outro ponto importante é que, como vocês sabem, eu não tô conseguindo, né? Acho que quem acompanha o podcast já percebeu, desde o início do ano eu não estou conseguindo entregar episódio de Chocolate História toda semana, né? Infelizmente, meu janeiro não começou tão bem. Eu tenho uma cachorrinha, a Coragem, e ela apareceu com machucado na primeira ou na segunda semana de janeiro. Ela apareceu com machucado na cabeça. Naquela partezinha que fica entre o olho e a orelhinha. E aí eu levei no mesmo dia no veterinário e eu passei 2 semanas tratando ela, porém não funcionou o tratamento, né, com antibiótico e tudo mais. E aí a doutora encaminhou, né, pra doutora veterinária dermatologista, e a gente constatou que ela estava com um fungo. E esse fungo é bem complicado de tratar, ele não cicatriza rápido, esse que é o maior problema desse fungo, encontra-se na terra. É um fungo que nós humanos podemos pegar se mexermos com a terra e tivermos algum machucado e tal. Então, eu tratei ela até mais ou menos agora, abril, pra fechar o machucado. Demorou esse tempo todo pra fechar o machucado dela. E depois a gente teria que, o quê? A partir de agora, fazer mais 2 meses de tratamento pra ela ficar bem. Tem esses 2 meses extras pro fungo não voltar. E ela também tá com um tumor. Porém, nessas últimas semanas ela deu alergia ao remédio, né, o antifúngico. A gente teve que parar de dar o antifúngico, tá tratando agora a alergia. E logo agora a doutora já falou: olha, já que ela não tá mais podendo tomar o antifúngico, já leva ela direto pra ver as questões pra cirurgia, pra tirar o tumor. Então, provavelmente em maio ela deve operar pra retirar o tumorzinho, né, e ver se é benigno, se é maligno. E a gente ainda tem que trabalhar todas essas questões do fungo que ela tem, porque pode voltar na cicatrização da cirurgia, enfim. E eu tô falando tudo isso com mais detalhes, porque tem sido um sofrimento muito grande pra mim, né. Ela sofre, é um machucado, ela não consegue falar, né, ela é um cachorrinho. E então, eu como humana, ser pensante, racional e dona dela, tô fazendo de tudo pra ela melhorar. Então, assim, isso tá demandando um tempo meu, tanto tempo, né, de tempo mesmo, quanto demandando uma certa força psicológica muito grande. Quantas vezes eu já levei ela no veterinário esse ano, sabe? Então isso machuca muito, né? Isso é algo que dói. Então, um dos principais motivos de eu não estar conseguindo entregar toda semana o episódio de Chocolate História é por causa disso. Porque eu preciso, em uma semana, fazer a pesquisa toda, né, do conteúdo, depois gravar, depois editar. Isso demora pelo menos uns 3 dias. Isso se o conteúdo for pequeno. Se for maior, às vezes chega a ser 4 ou 5 dias, fazendo todo esse processo. Então, eu acabo não conseguindo dar conta, porque parte do meu dia atual é pra ela, né. Eu daqui a pouco tenho que descer, cuidar dela e tudo mais, que ela fica presinha agora, ela não pode sair, ela não pode ter contato com a terra, então assim, são N questões. Então, isso tá sendo uma das minhas maiores dificuldades esse início de ano. E eu preciso ser honesta comigo mesma e respeitar as minhas limitações. E por isso que eu não tô conseguindo postar, porque eu me sinto muito sobrecarregada cuidando das coisas dela, enfim. Então eu acabo tendo que deixar muito de lado o quadro Chocolate História, porque entre o audiodrama e o quadro Chocolate História, eu às vezes vou pro audiodrama porque é muito mais fácil, já tá escrito. Eu só leio as minhas próprias falas, tudo que eu escrevi, entende? O sentimento já tá ali, já tá tudo pronto, é só eu falar, né, transmitir pra vocês, né, interpretar pra vocês o que eu escrevi. E no Chocolate História não é assim. Então isso acaba ficando bem mais difícil pra mim. E aí com isso eu gostaria muito da opinião de vocês. Assim, eu não vou acabar com Chocolate História, isso nunca vai acontecer. Mas
eu queria saber se pra vocês tá tudo bem eu não ter mais, tipo, toda semana tem que ter. Porque eu não trabalhando com esse prazo, eu acho que eu consigo lidar melhor e talvez trazer pelo menos, sei lá, 2 vezes ao mês, eu não sei. Entendeu? Justamente por eu não saber que eu tô falando aqui, entendeu? O que eu tô querendo dizer pra vocês é que, tipo, hoje eu não consigo mais entregar toda sexta um episódio de Chocolate História. Talvez consiga entregar um episódio a cada mês, talvez consiga entregar 2, talvez, mas aí, dentro da situação atual que eu vivo hoje, eu não posso dar essa garantia. Mas, por exemplo, eu consigo entregar audiodrama, um episódio de audiodrama por semana. Então, é isso que eu queria que vocês dessem a opinião de vocês, porque eu tô sendo bem sincera, hoje eu não consigo entregar tanto episódio de Chocolate História como eu entregava antigamente, ano passado e tudo mais. Mas que isso é só uma fase, eu sei que depois eu vou voltar a fazer toda semana, entende? Só que eu tô sendo honesta e tô dizendo o que eu tenho condições de fazer hoje, e hoje é isso. Eu também queria perguntar se vocês querem que eu use o quadro, né, Conversa com Elizabeth Margot, para falar de outras coisas. Eu já venho trazendo, né, outras questões, mas eu trago muito relacionado ou à literatura ou à minha pintura, alguma coisa assim, né, até um pouco de história também. Aí eu vou dar um exemplo e aí eu quero que vocês deem a opinião de vocês, tá? Por exemplo, esse início de ano eu tenho me dedicado muito a conhecer AKB48, que é um grupo de J-pop. Pra quem não sabe, eu gosto muito de música coreana e japonesa, né? K-pop, J-pop, enfim. E eu tô nesse mundo há muitos anos, aí acho que tem já uns 10 anos que eu tô nesse mundo. Então, é coisa pra caramba. E eu conheço muita coisa. E eu gosto muito de falar sobre. Então, eu queria saber se vocês gostariam que eu trouxesse esses meus outros conhecimentos. Eu também jogo um jogo online, Magic, né, MTG Arena. Também queria saber se vocês gostariam, sei lá, que eu falasse sobre, ou até que eu narrasse meus jogos e tal. Assim, não em vídeo, né, mas através do podcast mesmo, pra levar isso pra vocês e pra eu fazer algo que já tá no meu dia a dia e que eu amo falar. Então eu queria muito a opinião de vocês, se vocês querem essas coisas diferentes, assim, diferentes mesmo, no podcast, né, que é tipo, falar de J-pop, K-pop, falar de jogo online, né, por exemplo. Então, eu espero realmente que vocês me ajudem, deem um feedback, por favor, tá? Com isso, eu queria agradecer algumas pessoas que, mesmo eu não postando de forma recorrente, né, Chocolate História, têm mandado mensagem, dado feedback, eu escutei esse episódio, ou eu escutei aquele episódio, têm gostado de conhecer esse meu conteúdo, e eu queria muito agradecer essas pessoas, que é a Renata Bueno, o Ivan Clube, a Natália Freitas, a Isa Correia, a Auril Oliveira da Silva, o Marcelo Turella, o Fredson e a Sara Borges. São pessoas que nesses últimos meses têm falado comigo, né, dado feedback, e eu achei muito importante vir aqui e agradecer eles, porque isso me anima, e me animou tanto que eu resolvi vir aqui fazer esse episódio, né, falar um pouquinho com vocês sobre todas essas situações. Então eu fiquei muito feliz que isso me ajudou muito. Então, muito obrigada a cada um de vocês. E muito obrigada a você também, que mesmo não indo falar, tá aqui me escutando. Eu também só tô fazendo esse episódio porque eu sei que tem outras pessoas me escutando. E eu sou eternamente grata. E eu amo estar aqui falando isso. Então, eu queria saber de vocês, sabe? Se eu consigo aqui nesse lugar que eu criei, nesse podcast, falar sobre outras coisas que eu amo também, mas que não tem nada a ver com história e não tem nada a ver com literatura, mas que também faz parte de quem eu sou, da minha essência. Sem essas coisas eu não seria quem eu sou hoje. Então, eu queria muito que vocês me dessem esse feedback, tá bom? Agora, gente, eu vou responder algumas perguntas que eu fiz, né, abri a caixinha lá no Instagram, acho que já tem umas 2 semanas, e eu não consegui responder antes, eu falei: já que eu vou fazer esse episódio, eu respondo no episódio. Que é uma forma também de falar de mim, né, não é simplesmente só eu falando, né, as perguntas de vocês agregam bastante. E a primeira pergunta que eu queria responder aqui é do Luiz Felipe, ele é meu namorado. Pra quem conhece já o podcast sabe disso, que eu já falei milhões de vezes nele, e ele sempre me ajudou muito.
Ele perguntou pra mim o que me inspirou a pintar. Ele é um namorado maravilhoso. E eu gosto dessa pergunta porque eu não tenho uma resposta concreta pra ela, tipo, foi isso. O que me inspira a pintar, né, o que me inspirou a fazer tantos quadros, que vocês podem ver lá no Instagram ou na minha loja virtual, que é www.elisabethmargot.com.br, estão à venda, é que eu passo as minhas emoções. Eu sou uma pessoa muito visual, então a emoção que eu sinto, eu também consigo materializá-la em imagem. Seja em imagem coisa, né, uma paisagem ou algo do tipo, seja em imagem simplesmente de cores. Então, é através disso que eu pinto, é através das minhas emoções, do que eu tô sentindo. E de como eu consigo transformar esse sentimento em uma visão, né? É basicamente isso, assim. E eu particularmente amo. É muito terapêutico, sabe? Não é algo que eu tenho formação nem nada, mas que ajuda bastante a viver nesses momentos tão difíceis, né? Que às vezes a gente passa. O Luiz Felipe, Sarangui, meu amor, também perguntou se eu vou fazer um episódio especial sobre o príncipe Philip, duque de Edinburgh, que morreu dia 9 agora de abril de 2021. Eu vou fazer sim. Na real, eu já tô pesquisando sobre, só que foi aquilo que eu falei, eu não consigo fazer isso mais em uma semana. Então, quando eu terminar de pesquisar tudo sobre ele, eu vou fazer o episódio e vou postar, entendeu? Essa é a minha maior ideia, mas eu já tô, sim, pesquisando sobre, pra poder fazer um episódio legal sobre o Philip. E a última pergunta que o Luiz Felipe fez, calma, gente, não é só a pergunta do Luiz Felipe que tem aqui, mas a última pergunta que ele fez foi: se eu não fosse historiadora ou escritora, o que eu seria, né? Qual a profissão que eu seguiria? Eu provavelmente cursaria literatura, né? Eu faria literatura. Ah, mas aí não é a mesma coisa que ser escritora? Não, porque eu cursando literatura eu poderia fazer N outras coisas dentro desse mundo, né? Talvez eu fizesse artes, algo assim, algo que trabalhe muito, de certa forma, com a subjetividade. Eu gostaria muito, talvez, sei lá, fazer um curso de artes cênicas e tentar ser atriz. Coisas assim, eu gosto muito de me expressar e de formas diferentes. Então, qualquer coisa que me desse a oportunidade de me expressar, eu faria. Esse é o grande X da questão. Então, eu tenho uma pergunta que foi feita por 2 pessoas. Não foi a mesma pergunta, mas é parecida, né, que foi o Ítalo, que é meu irmão, e foi pela Isa Correia, que a pergunta é basicamente: como surgiu o meu interesse por história, né, o que me fez fazer história, né, o que eu decidi fazer história. Simplesmente pelas histórias. É engraçado falar isso, né. Eu gosto muito de saber sobre a história do mundo, sobre os fatos, o que aconteceu. Eu gosto, eu tenho essa facilidade e essa aptidão por entender e buscar acontecimentos passados. Uma curiosidade absurda sobre. Então, assim, foi isso que me fez fazer história, sabe? Eu me apaixonei por Napoleão Bonaparte lá na escola, gostei muito da história dele, falei, nossa, eu quero fazer história por causa desse homem. Mas depois eu estudei Idade Média, que é um período do mundo que eu amo muito, acho que vocês já perceberam, né? E eu falei, gente, como é legal ler sobre, aprender sobre algo que eu não vivi, mas que aconteceu. E eu tenho uma facilidade muito grande pra história. É absurdo. Eu leio e entendo. É isso pra mim. É tipo, li, entendi e vamos, e não sai mais da minha cabeça. Então, assim, eu tinha que fazer isso, sabe? Mesmo que eu faça outra faculdade em algum momento da minha vida, eu tinha que ter feito história de primeira. E eu tenho muito orgulho de ter feito história porque ela me moldou em um senso crítico muito grande. E não crítico de ser crítica das coisas, mas também de aprender a observar, a entender vários aspectos sociais, sabe? A compreender o mundo em que eu vivo hoje. E isso pra mim não tem preço, é genial e ao mesmo tempo óbvio, porque eu já tinha essa facilidade antes, então a faculdade ela só me deu mais um empurrão, entende? Então era como estudar com o melhor amigo, sabe? Tipo, eu sabia tudo dele, ele sabia tudo de mim, entendeu? A história é isso pra mim. Sempre foi e sempre será. O Ítalo, né, meu irmão, e a Bullet Café também fizeram a mesma pergunta, que é o que me inspira pra escrever meus livros, né? E novamente, quase a mesma pergunta da pintura, né? A primeira pergunta que eu trouxe. Eu tenho uma emoção, eu transformo ela em imagem e passo, seja para uma pintura, seja para uma história. Claro que na história, né, para escrever um livro é muito mais complexo do que simplesmente sentir algo. Mas geralmente, a primeira ideia, a ideia principal que vai envolver todo o livro, ela vem disso. Ela vem de um sentimento que eu tive. Falei, poxa, esse sentimento me lembra isso.
eu poderia criar um livro sobre isso, escrever um livro sobre isso. E a partir desse sentimento, né, que eu transformo, de certa forma, em algo, em imagem, que eu consigo me debruçar para conseguir escrever essa trama toda, que é o livro, entendeu? Gente, foram essas as perguntas que eu recebi quando abri a caixinha. Eu fiquei muito feliz porque dessa forma eu também consegui falar um pouco de mim, né, do que eu gosto e do que tem sentido pra mim dentro dessas coisas que eu faço. Então eu fiquei muito feliz. Mas como eu disse no início do episódio, caso você queira saber mais sobre a minha história, né, como historiadora, ou a minha história com os livros, é só vocês irem no primeiro episódio de Chocolate História ou no primeiro episódio de Conversa com Elizabeth Margot. São 2 episódios muito legais pra se escutar, pra compreender mais esse meu amor, essa minha vontade, tanto pela escrita quanto por história, tá bom? Gente, eu realmente espero que vocês me deem um feedback depois de escutarem esse episódio de Conversa com Elizabeth Margot. Eu realmente estou precisando dele. Eu preciso saber se as novas ideias que eu tô trazendo fazem sentido pra vocês e que seriam bem vistas e bem-vindas aqui, tá? Fui clara com relação ao quadro de Chocolate História. Eu realmente não vou mais me comprometer em entregar toda semana. Eu vou ir fazendo e sempre quando eu terminar de fazer a pesquisa e gravar, eu posto. Sem um compromisso certo de postar semanalmente ou enfim. Queria saber se vocês querem de volta os audiodramas. Se sim, por favor, respondam lá no Instagram, que é @ElizabethMargot_, ou no Facebook, que é Elizabeth Margot. Que isso vai me ajudar muito, que aí eu falar, ok, estão querendo mais. Então eu vou fazendo meus outros livros, meus outros contos, que são muito legais pra mim, são muito importantes e que eu amo muito. Então eu não me importaria nem um pouco em estar fazendo, tá? Eu estaria amando, por sinal. E é isso, assim, eu quis vir aqui abrir um pouco meu coração, responder as perguntas de vocês. Tô me sentindo até um pouco mais leve. Acho que foi legal trazer isso, explicar um pouco esse meu lado, né, que vocês não veem, que vocês não conhecem, e mostrar que eu também gosto de outras coisas e quero trazer essas outras coisas pra cá, porque são coisas que estão no meu dia a dia, são coisas que eu busco, eu gosto, eu procuro, eu faço. Então, assim, eu queria também compartilhar isso com vocês. Então, eu realmente espero um feedback, um apoio aí, para poder conseguir ver se a gente consegue movimentar mais o podcast e trazer coisas diferentes, tá bom? Então é isso, gente. Eu agradeço muito a todos vocês e qualquer coisa vocês já sabem onde me encontrar, tá bom? Tá, todos os links, né, de rede social e de site vão estar na descrição do episódio, tá? Caso vocês tenham dificuldade, eu não sei escrever Elizabeth Margot e tal, tá na descrição do episódio, tá bom? Então é isso, gente. Fiquem com Deus, um grande beijo e tchau!